Amém, irmãos? Um bom dia, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus para todos. Nós estamos felizes, alegres pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, de nós podermos estar aqui nesta manhã adorando o nome do Senhor e louvando a Ele, Nossa última escola dominical do ano de 2020, nosso último domingo do ano de 2020. Graças a Deus até aqui o Senhor nos ajudou e por isso nós estamos alegres e continuamos a interceder pelos irmãos, que alguns estão enfermos, alguns infelizmente estão passando por grandes dificuldades e vamos continuar orando pelos outros. Nesta manhã nós iremos aprender um pouco mais a respeito das armaduras de Deus, onde nos dias em que nós estamos vivendo, é primordial, fundamental para nós, nos revestirmos das armaduras de Deus. Onde nós estamos vivendo aí, os irmãos estão acompanhando aí os nossos últimos dias na face dessa terra. Olhando para a Bíblia Sagrada, a gente entende que o fim, o nosso fim na face dessa terra está se aproximando. Um dia desse eu estava sentado na escada de casa, eu sempre falo para minha filha assim, filha, nós estamos aqui de passagem. Aí um dia, de repente, ela virou para mim assim, papai, eu quero ir embora para o céu, papai. Enjoado daqui já, pai. Desse jeito assim para mim, eu comecei a encher os meus olhos de lágrimas, eu falei, meu Deus do céu, como é bom a gente ensinar os filhos da gente no caminho, Ela falando aquilo para mim, eu falei, meu Deus do céu, minha filha desse tamanho já tá com saudade do céu. Imagine, irmãos? É uma alegria muito grande a gente ouvir a criança falar isso pra gente. Porque essa é a nossa esperança que nós temos que ter. Essa terra que ela não tem nada para nós. Nós vamos sofrer muitas coisas, nós estamos sofrendo muitas coisas, mas o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, mas nada pode tirar da nossa mente, a esperança de que muito em breve tudo isso vai passar e nós vamos embora dessa terra. Amém, irmãos? A nossa lição se encontra no capítulo de número 6 de Efésios, onde nós vamos falar sobre as armaduras, onde eu comecei a falar aqui que é fundamental, é primordial nos dias em que nós estamos vivendo, nós nos revestirmos das armaduras de Deus. A nossa introdução da lição nos diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitável conflito contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de manter firmes na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus e que veremos na presente lição. Irmãos, é interessante a gente frisar que ela é uma batalha constante. A batalha espiritual não é algo que oscila. Hoje ela está bem, amanhã ela é constante, Tem gente que diz assim, tem gente que recebe a vitória e se acomoda e pensa que não vai existir mais luta. Não, quem dera se fosse assim, irmãos? Recebemos a vitória, pronto, está tudo na melhor maravilha. Não é assim. Nós precisamos nos atentar que as investidas de Satanás, a Bíblia, nós vamos aprender mais à frente, a Bíblia diz o quê? Que Satanás, ele ronda ao nosso derredor, Ele é inteligente, ele é paciente para esperar o melhor momento para atacar. Então, no momento de baixar a guarda, muitas das vezes, nós acabamos perdendo. E é inevitável, esse conflito, ele é inevitável. Embora muitas pessoas acreditam que não existe Satanás. Existem pessoas, eu vivia com uma pessoa na minha rua que não acreditava em Satanás. Ela falava assim, isso não existe. Não existe. E há pessoas que acreditam que não existe, mas existe sim, Foi expulso do céu porque se rebelou contra Deus e infelizmente luta para que nós venhamos perder o privilégio que ele tinha, de herdar o trono de glória, herdar as mansões celestiais. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza, ele convoca, não individual, mas ele convoca toda a igreja, ele convoca os irmãos. A igreja precisa, irmão, os irmãos precisam, a igreja precisa estar em constante oração. O preparo espiritual do crente para a batalha, fortalecimento no poder do Senhor. A expressão forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excesso de poder
nos é concedido pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. Né? Ou seja, não é uma batalha carnal. A nossa força, ela não é material. Né? Muitas pessoas, a gente vê aí pessoas que vivem, ganham a vida lutando, elas passam um certo período se preparando para uma batalha, né? Preparando o seu corpo físico, a sua mente, né? A sua alimentação, para no dia da batalha ela ter condições de enfrentar o adversário. Mas aqui, olhando para o espiritual, a batalha espiritual, ela não é uma força carnal, ela é algo espiritual, né? Fortalecer no Senhor. Lembra quando Jesus falou para os discípulos, bem assim, ó, e eu vos dou o poder para pisar sobre serpente e expulsar os demônios. Jesus, ele falou isso para os discípulos, né? Ele nos deu poder e autoridade, mas para isso nós precisamos a cada dia de nos revestir deste poder, porque este poder não é algo que o Senhor dá para a gente vive a vida de qualquer maneira, do jeito que a gente quer, e de repente quando a gente quiser usar, a gente usa. Não é assim, né? Os irmãos lembram muito bem ali, quando Ofni e Finéias estavam, eram homens que eram outorgados, ou seja, eles foram incumbidos para exercer um papel de sacerdócio, mas infelizmente eles estavam em pecados. E eles achavam que levando a arca, que simbolizava e representa uma armadura de Deus, achando que iriam vencer a batalha. Mas infelizmente a gente vê que não foi isso que aconteceu. A arca não os protegeu, não os livrou. Porque infelizmente, irmãos, a gente vê que existe isso nos nossos dias, pessoas que acham que Deus, ele é um ser que vai nos livrar de tudo, vai nos proteger de tudo. Ele pode nos livrar, ele tem esse poder, mas qual é a forma que nós estamos andando diante dele? De que forma nós estamos nos portando diante do Senhor? Tem pessoas que acham que Deus, ele é obrigado a todo instante a cumprir com isso que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina. É claro que o Senhor, ele pode nos livrar, ele pode nos guardar, mas de que forma nós estamos nos portando? Ofni e Finéias estavam pecando diante de Deus, eles estavam brincando com o pecado e achavam que a qualquer momento que invocasse Deus, que levasse Deus, Deus ia os livrar, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Então, se revestir da presença de Deus, ou seja, nós não estamos buscando uma força física, nós estamos buscando uma força espiritual, e para buscar essa força espiritual, precisa de se santificar, precisa de se dedicar, precisa de ter reverência, respeito. Indica que não temos poder em nós mesmos, esse excesso de poder nos convida pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Lembra que Jesus disse, ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Ninguém chegará a Deus a não ser, primeiramente, passar por Jesus, porque quando Jesus ele está ali sofrendo, ele falando em suas palavras ali, ele fala, ó, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Nos indica que nós temos que abdicar, abandonar aquilo que nos prende e servi-lo de corpo e alma, e confiar inteiramente nele. Embora as coisas ao nosso derredor muitas das vezes tentam roubar a nossa mente, nos preocupar, talvez uma enfermidade, talvez alguém da nossa família, né? Talvez uma dificuldade para pagar uma certa dívida, qualquer outra coisa, muitas das vezes isso rouba a nossa atenção, isso nos estabiliza psicologicamente. Seria muita hipocrisia minha falar que isso não acontece com nós seres humanos, isso muitas vezes acontece. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina é que nós temos que confiar inteiramente nele, apesar das dificuldades, apesar das lutas, e buscar se revestir, se fortalecer no Senhor, nos implica a nos atentarmos para isso. Confiar inteiramente, ter comunhão inteiramente, servir, a dobrar os joelhos, adorar a Deus, confiar plenamente que todos os nossos problemas estão nas mãos dele. Todas as nossas ansiedades e as nossas preocupações estão inteiramente na mão do Senhor. Ainda que não seja fácil, né? Mas não é impossível. Eu dei um estudo aqui semana passada falando para os irmãos a respeito de 7 coisas que Deus procura na vida de um adorador. E ali eu encontrei ali na vida de Jó. Quantas coisas Deus
né, pôde dar testemunho da vida daquele homem que, mesmo em meio à luta e à dificuldade, ele preferiu exaltar a grandeza de Deus e adorar a Deus. E em tudo Jó não pecou. Ele continuou. E Deus deu testemunho porque Deus conhecia o caráter daquele homem. Que maravilha, irmãos, é quando Deus pode dar testemunho de nós. Saber quem nós somos, conhece o nosso caráter. Ele nos conhece quando nós ainda estamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Então, se fortalecer, né, desse poder, nós precisamos de ter plena comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente, da vida em santidade, ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem devida obediência é frequentar os cultos sem a genuína conversão. Não são suficientes, não bastante. O poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e todas as forças do maligno. Lucas 10. Está disponível para todos. Para isso, nós precisamos de nos renovar a cada dia, buscar a cada dia. Os irmãos lembram muito bem que a igreja, né, primitiva, na época do Velho Testamento, a igreja, quando ela errava o alvo, Deus usava os sacerdotes, os irmãos que estavam na responsabilidade para trazer o povo de volta, porque o povo muitas vezes errava o caminho, eles começavam a adorar outros ídolos, sacrificar outros ídolos, e ali Deus chamava a atenção, o povo oferecia sacrifício voluntário, sacrifício ali a Deus, e Deus muitas das vezes, ele permitia o povo ser aprisionado, ou permitia o povo passar por um momento de provação, para que o povo acordasse. Tem gente que Deus, ele era justo, ele era amor, mas ele também era justo, né? Ele queria que o povo adorasse ele de corpo, alma e espírito, não dividido. E a Bíblia nos ensina que nunca nós devemos, irmãos, adorar duas coisas, porque nós adorando uma, nós deixamos de desagradar a outra. Nós devemos adorar a Deus de corpo, alma e espírito. E infelizmente, irmãos, muitos deixavam de alcançar a vitória da parte de Deus por causa disso, porque queriam adorar a Deus, mas só queriam uma vitória. Quando recebiam a vitória, esqueciam-se de Deus. Os irmãos lembram lá do capítulo 2, verso 10, né? Verso 16, se não me falha a memória, de Juízes, que todas as vezes que o povo adorava a Deus, passava-se um tempo, o povo se voltava a adorar os outros ídolos, né? Ali, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, 3 dias depois, o povo já começa a murmurar diante de Deus. Receber a vitória, irmãos, da parte de Deus, buscar a renovação, nos implica a nos atentar a cada dia e lembrar disso. A palavra nos ensina. O apóstolo Paulo vai ensinar a igreja de Coríntios no capítulo 10, se não me falha da memória: lembrai-vos dos vossos irmãos que pereceram lá no deserto. O apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios está caminhando para o mesmo caminho da murmuração, da idolatria, da porfia, da dissensão, do pecado e de muitas outras coisas. Por que, irmãos, nós nos atentarmos para os erros que os nossos irmãos cometeram e lutar para nós não cometermos os mesmos erros, né? Nos fortalecer, nos renovar a cada dia, né? Não nos conformar com este mundo. Não nos conformar, nos revestir do poder e da graça de Deus, renovar o nosso entendimento. Segundo, vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar a Deus pelo favor divino em qualquer circunstâncias e oportunidade. Qualquer circunstância, irmãos. Nós temos que continuar orando ao Senhor. Está com luta? Continua orando. Está com vitória, bênção? Continua orando. Está triste a situação? Continua orando. A geladeira está vazia, a despensa está vazia? Continua orando, irmãos. Deus, ele é fiel.
Quantos irmãos têm milagre da parte de Deus, vitória da parte de Deus para contar aqui, se nós fôssemos ouvir os irmãos, né, irmã Edilane? Quantas vitórias nós temos para falar que Deus, Ele, apesar de tudo, Ele tem realizado nas nossas vidas. Deus, Ele é fiel, então, ou seja, não importa as circunstâncias, nós devemos orar em todo o tempo. Em todo o tempo. E ser vigilante. Ser vigilante. Um dia desse eu vi um irmão falando, eu falei, rapaz, a situação que nós estamos vivendo, isso é normal. Todo mundo vai pegar esse vírus. Todo mundo vai pegar. Alguns vão pegar e vão viver normal, outros vão pegar e infelizmente vão morrer. Para que ele discutindo, a gente falando a respeito de máscara, né? E eu falei para ele, meu irmão, eu prefiro ficar com a palavra de Jesus com Satanás. Quando Satanás chega para Jesus e ele diz-me assim, se tu és filho de Deus, joga-te daí e pede aos seus anjos. Ainda que Deus ele nos livre, de forma alguma nós devemos tentar a ele. E Jesus volta para Satanás e diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quantas pessoas tentaram a Deus, não por esta enfermidade, mas por outras coisas e pereceram? Quantas pessoas tentaram ao Senhor de diversas outras formas? Deus deu oportunidade, Deus deu chance, e infelizmente, né, alguns pereceram. Eu estudei com um rapaz uma vez que ele recebeu 3 livramentos do Senhor. Primeira vez ele quebrou o maxilar uma vez, buscando pipa, ficou 8 meses com o aparelho. Segunda vez, pegaram ele na rua aqui do meio, aqui, deram 8 tiros nele e ele sobreviveu. Deus deu 2 oportunidades para ele, falei, ele foi 2. Servo do Senhor, afastado do Evangelho, 8 tiros e ele sobreviveu. Talvez os irmãos mais antigos aqui até conheçam, não vou falar o nome dele, mas depois eu falo. E na terceira vez, armaram algo para ele em Ferrosa, infelizmente não teve escapatória. A gente houve pessoas aqui que Deus falou aqui na igreja, e saindo daqui à noite, infelizmente, pereceu, teve a vida ceifada. Deus ele fala, Deus ele alerta, Deus ele chama a atenção do seu povo. Por quê? Porque ele tem um zelo especial, ele quer salvar. Por isso nós devemos orar e ser vigilante. Não adianta a gente só ser vigilante e não orar. Não adianta a gente orar e não ser vigilante. A Bíblia diz o que? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito ele está pronto, mas a nossa carne ela é fraca. A nossa carne ela é fraca. A nossa carne ela é fraca. Quantas vezes, irmãos, as pessoas pregavam, falavam aqui, vigia. Principalmente a gente que era mais novo, namorado, vigia, passava oração aqui e ia embora, cortava no beijo. Cortava no amasso. A carne é fraca. Orava, mas não vigiava. Infelizmente, irmãos, a gente ouve falar, mas a gente não se preocupa com as consequências depois. Esse é o problema do ser humano. Eles não se preocupam. Por isso o apóstolo Paulo está ensinando. Ele sempre exortava a igreja a lembrar dos erros dos irmãos passados. Não porque ele queria jogar o erro dos irmãos na cara dos irmãos, não. Ele queria que o erro dos irmãos antepassados servisse de ajuda para que a igreja não perecesse, que ela não cometesse os mesmos erros do passado, que ela não cometesse os mesmos erros que os irmãos antepassados cometeram. Então, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Vigiar, irmãos, em oração e súplica constantemente. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. E porque muitas das vezes a gente fala, gente, quantas pessoas estão morrendo espiritualmente? Quantas pessoas estão mortas espiritualmente, estão dentro da igreja, estão vindo para a casa do Senhor, estão dizendo que estão adorando, estão até chorando muitas das vezes, mas infelizmente o seu coração, a sua mente está longe, estão vegetando.
Eu me lembro muito bem, eu até falei para os irmãos aqui, que quando o povo questiona Moisés, que queriam que Deus falasse, Deus começa a falar com eles e eles sentem, não, Senhor, deixa que Moisés nos represente, porque eles sentiram medo. Mas na verdade, irmão, se você for analisar a situação, eles sentiram temor, porque para se chegar próximo de Deus, você tem que lutar para viver uma vida diferente. Para viver em comunhão com Deus, nós precisamos, que Jesus falou, negue-se a si mesmo. E negar a nós mesmos não é fácil. Negar as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos desejos, o que eu quero, não é fácil. Então, por isso o povo ali sentiu isso, que para manter aquele contato, aquele íntimo com Deus, tinha que lutar para ser diferente. E nós precisamos disso. Uma hora, se você não consegue sozinho, você precisa pedir a Deus. Vigilante em todo o tempo, oração e súplicas, nós precisamos disso, pedir isso a Deus. Vitória contra o mal somente é possível, irmão, por meio do fortalecimento. E há muitas pessoas que precisam experimentar o renovo de Deus, o renovo do Senhor. Conhecendo o campo de batalha espiritual, as astutas e ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder deste reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador, né? Tomado de uma fúria por meio do espírito de erro, ele prepara laços com propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são, primeiro, confundir, mentira com a verdade. Os irmãos lembram muito bem, de Gênesis, quando ali Eva foi induzida. Irmã Dilane, abre a Bíblia para mim, em Mateus capítulo de número 4, verso 1, e o irmão Paulo Sérgio, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. E a irmã Maria Vanucci, Evangelho de João, capítulo 8, 44. Irmãos, as referências que estão na nossa lição, ela nos ajuda a entender plenamente o que nós estamos falando aqui, e são muitas referências, Embora é difícil a gente conseguir ler ela durante a lição, mas vamos ler algumas aqui para nos ajudar a entender melhor o que nós estamos falando. Mateus capítulo 4, verso 1. Pode ler, irmã Dilane, se você achou. Pois é, Jesus foi conduzido por quê, irmãos? Os irmãos ouviram o que a irmã Dilane falou? Então foi conduzido Jesus para o deserto Pois é. Irmão Paulo Sérgio, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Se achou, pode ler. Obrigado. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, brandando como leão, buscando a quem possa tragar. Glória a Deus. Irmã Maria Vanucci. Isso, João 8, 44. João 8, 24. João 8, 24. 44, minha irmã. 44? 44. Oito, 44 diz: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazê-lo o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele proferir
mentira, fala do que lhes é opróbrio, porque a mentira é mentiroso, o pai da mentira. Amém. Glória a Deus. Os textos que os nossos irmãos acabaram de ler, dentro da nossa lição, os irmãos que estão acompanhando aí, faz referência às ações, a algumas das ações de Satanás, né? E o irmão Manuel, mãe de Lã, faz alguma das ações que Satanás, primeiro que a Edilane leu, e Jesus foi conduzido ao deserto por Satanás, né? O irmão Paulo Sérgio leu que o diabo, nosso derredor, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo, né? Esperando uma oportunidade. E o que a irmã Maria Vanucci leu fala que o pai da mentira é o diabo. Ou seja, o diabo, né, o nosso adversário, ele espera a todo momento, né? Ele espera uma oportunidade. O sentinela, a Bíblia fala muito bem que os irmãos da época, eles tinham costume, os judeus, eles tinham costume de colocar homens em cima de torres, né? Chamava-se de sentinela para vigiar as plantações, vigiar contra os exércitos inimigos, né? E muitas das vezes os sentinelas ficavam ali a noite toda, vigiando a espreita a todo momento, né? Isso fala da vigilância constante que nós devemos ter com as nossas vidas, né? No nosso dia a dia. Porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás, né? Tem aquele ditado que pessoas dizem assim, tem gente que brinca de ser crente, e é verdade. Tem gente que brinca de ser crente. Satanás não brinca de ser diabo. Brinca, irmã Maria Vanucci? Ele não brinca de ser diabo de forma alguma. Ele espera uma oportunidade nossa, um vacilo nosso, para nos quebrar. Se ele não consegue quebrar você, talvez fisicamente, ele consegue quebrar você psicologicamente. Porque existem pessoas, irmãos, muitas das vezes você vê pessoas atormentadas, e eu sempre falo para os irmãos que uma das maiores armas que existe na face dessa terra é a mente do ser humano. Falando de forma que se pode controlar. É a mente do ser humano. Deus é todo poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é acima de tudo. Ele é a Bíblia, a palavra, mas a mente do ser humano, uma vez que Satanás ele tem um controle dela, ela se torna uma arma gigantesca. Uma vez que ele consegue controlar a mente do ser humano, ele consegue controlar tudo. Conheço pessoas, irmãos, que infelizmente vê muitas das vezes vozes em todos os lugares. Vê cachorro falando que vai matar ela, vê não sei o quê, atormentadas. Eu tenho uma tia, eu sempre falo com ela, tia, você tem que repreender isso em nome de Jesus. Ela não pode ver um cachorro, não pode ver uma pessoa olhando para ela que ela acha que a pessoa está querendo fazer alguma coisa para ela. Vive atormentada por espíritos maus. Ela vai lá em casa, lá eu falo brabo com ela, tem que repreender isso em nome de Jesus, tia. Diz ela que ouve os louvores lá, mas daqui a pouco, não. Satanás já descobriu a fraqueza. E quando Satanás ele descobre a fraqueza do ser humano, infelizmente ele investe naquilo ali para tentar destruir mesmo, desestabilizar a pessoa. Ele não tem o poder da onisciência de saber o que você pensa quando você fala calado. Mas quando ele consegue lançar, lembra que o apóstolo Paulo fala sobre nos revestir para nos proteger contra os dardos inflamados do maligno? Dardos são flechas, é aquilo que ele lança. Ele lança e espera ver o resultado. Ele vê o resultado, opa, deu certo, vou continuar. Vendo o resultado, ele vai continuar insistindo, né? E desestabilizando a mente das pessoas. Quantas pessoas, irmãos, estão nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, tirando sua própria vida? Porque muitas das vezes é uma luta espiritual. Não consegue encontrar. Hoje, de manhã, uma jovem bonita, eu recebi notícia no grupo, 16 anos, com a vida pela frente, tirou sua própria vida. De uma família bem-sucedida. E, infelizmente, tirou sua vida. Quantos, irmãos? Quantos todos os dias eu recebo notícia de terceira ponte de pessoas que sobem a terceira ponte, descem do carro e se jogam? Quantas pessoas estão sendo, irmãos, derrotadas, não estão conseguindo vencer? Por isso nós devemos andar vigilante a todo tempo. Não significa, irmãos, que nós estamos aqui na igreja, que nós estamos aqui em cima do púlpito falando que nós somos super-heróis, que nós estamos livres dessas coisas, não, irmãos. Sim, irmã Dilane.
Pois é, muitas pessoas são conhecedores. Elas se... Tira a máscara só para a senhora falar um pouquinho, irmão Berenice, que pode falar. Pois é, irmãos, isso são coisas que Satanás, ele cria, né? Ele cria, ele começa de pouquinho, né? Ele começa arquitetando, vou ver se vai dar certo. Fez a primeira vez, deu certo. Fez a segunda vez, deu certo. É aqui que eu vou destruir ela. É aqui que eu acabo com a vida dela. É aqui que eu encerro tudo aquilo que Deus tem na vida dela. Igual a irmã Dilane falou, a irmã falou, irmãos, são fatos reais. Nós que estamos na presença de Deus, a Bíblia diz o que? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós temos que nos cuidar, irmãos. Falar, irmão Manel. Alexandre, sobre isso que você está falando aí, nós vivemos uma geração, uma nova geração, mediante tantas tecnologias, mediante tantas coisas modernas, mas nós estamos vivendo um momento que nós nunca vimos na vida tanta pessoas depressivas como nós vimos hoje, viu, Alexandre? Isso é até perante... Você vê que antigamente as pessoas trabalhavam, iam para as roças, trabalhavam no sol, não tinha tecnologia, não tinha recursos. Eram as pessoas felizes, pessoas trabalhavam, pessoas iam voltar para casa, tinham vínculos com família, com sua família. Hoje não. Hoje, qualquer coisa, a nossa juventude está sendo depressiva. Qualquer coisa está partindo para o psiquiatra, para o psicólogo, certo? Então, isso aí são ataques satânicos. Porque você sabe que o diabo, ele é muito oportunista. Ele pega muita oportunidade. Você vê que quando Jesus estava lá, foi para o deserto, ele logo pegou, agora eu vou pegar ele que ele está fraco, ele está com fome. Então, são os momentos mais que a gente deve vigiar. Paulo, quando Paulo estava preso lá em 2 Timóteo, o diabo, ele armou astuto, agora eu vou enfraquecer a igreja, agora eu vou enfraquecer Timóteo. Aí agora Paulo, eles começaram a usar pessoas para desanimar Timóteo. Timóteo, não tem jeito mais, Timóteo. Timóteo, Paulo, seu chefe, está preso, Timóteo. Paulo, esse negócio de Timóteo, negócio de ressurreição, está por fora, Timóteo. Aí onde que Paulo, de lá de dentro da prisão, Paulo foi um chamado de Deus. Paulo agora escreve para Timóteo: tu, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo está falando: você me acompanhou, meu filho, nos meus sofrimentos, nas minhas prisões. Lembre-se dos ensinamentos que você teve da sua mãe, da sua avó, meu filho. E agora Paulo instrui Timóteo, porque o diabo sabia que Timóteo era o pastor, era responsável pela igreja, e ele começou a usar próprias pessoas para desanimar o menino jovem. E naquele momento, com aquele conselho de Paulo, ele despertou, você vê que ele foi um grande pastor de igreja, né? Aí a importância, né, de nós orarmos para permanecer de pé, porque o verdadeiro propósito do evangelho, irmãos, é esse, é ajudar quem necessita. Embora muitas das vezes a gente ache assim que a palavra da gente não surte efeito nenhum, mas ela surte. Eu sempre falo para os irmãos, às vezes a gente está passando por um problema na vida da gente, Deus, ele permite, ele vai lá e coloca uma pessoa com um problema maior ainda do que o nosso, para sentar do nosso lado e falar. E a gente fica cara no chão, com vergonha, a gente não fala nem o que a gente ia falar. Por quê, irmãos? As coisas de Deus são diferentes. Né? Ninguém explica Deus. Deus, ele nos dá essas experiências. Coloca pessoas que estão passando por uma luta maior do que a nossa ainda, e que a gente fica até envergonhado diante do que nós estamos vivendo, para a gente dar uma palavra. E aí, através da palavra que você dá, você consegue salvar uma vida e consegue força para você vencer o seu problema. Deus, ele é maravilhoso, né? Quantas pessoas já falaram isso?
Que pedir a Deus uma vitória, veio uma luta. Pedir a Deus uma bênção, veio uma prova. E várias outras coisas. Porque Deus tem um propósito em tudo. E Manel falou muito bem, a geração de hoje, ela, principalmente com essa questão de ter paciência, esperar um momento certo, a geração de hoje quer tudo agora. Né? Geração miojo, que eles falam aí, né? 3 minutos está pronto. Quer tudo agora, se frustra fácil, né? Quantos irmãos idosos aí, a gente de experiência, soube esperar anos e anos para receber algo da parte do Senhor, para adquirir uma vitória, para receber uma bênção. E hoje não, a juventude é agora. Oh, meus irmãos, a gente olhando a Bíblia Sagrada, a gente vê quantas pessoas, né? José demorou 13 anos até receber a vitória dele e era um jovem. Né? Ananias, Misael, Azarias e Daniel, quantas provas eles passaram dentro de Babilônia, permaneceram fiéis por intermédio da oração e a fidelidade a Deus e alcançaram vitória, né? Quantos apóstolos, quantos homens que ouviram a voz de Deus, né? Às vezes, Manel, nós precisamos disso. Talvez a gente esteja vivendo num momento que a gente não se acha na incumbência de dar uma palavra para uma pessoa, mas é um momento que Deus quer que nós damos. Né? Fala mesmo o que Jesus, o que Deus disse para o apóstolo Paulo, quando ele está orando ali para Deus tirar o espinho da carne. Não, Deus diz, o meu poder e a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Né? No momento que a gente está fraco ali, a Bíblia diz o quê? Que é aquele momento que a gente está forte. Que a gente está forte. E é muito interessante, irmãos, é fundamental a gente, diante da palavra de Deus, procurar nos atentarmos para isso. Preservarmos a nossa vida de vigilância, de oração, né? Nos precavermos contra as astutas e ciladas do diabo, porque o diabo, ele tem usado de forma ardilosa para tentar matar tantas pessoas espiritualmente e tirar a vida de muitas pessoas. Antigamente nós não tínhamos a mídia televisiva e a mídia de internet que divulgasse como divulga hoje. Talvez já existia isso, existe há muitos anos, né? Suicídio, muitas coisas, mas hoje a gente já consegue ter um contato a mais, a gente consegue ter acesso mais rápido, a gente consegue ter um acesso à informação de uma forma rápida. E isso, para ser processado na mente, é difícil. Eu até disse para os irmãos aqui, eu gostava de ver jornal, parei de ver jornal na minha casa, que é tanta coisa, o jornal já começa com tragédia, né? Isso, muitas das vezes, vai afetando a gente psicologicamente. É tanta notícia ruim, tanta coisa ruim, que só o Pai para ter misericórdia. E nós estamos vivendo, irmãos, os nossos últimos momentos. E Satanás, ele jamais vai deixar de brincar de ser diabo. Não é porque nós estamos vivendo os últimos momentos que ele vai baixar a retaguarda e deixar o pau quebrar, não. Ele vai continuar investindo contra a igreja. Porque ele sabe que investindo contra a igreja, antigamente o que acontecia? Como o Manel disse, primeiramente eles tentaram atingir quem? Timóteo. Lá na Babilônia, quem foi levado primeiro a cativeiro? Quem foi pego e sofreu primeiro? Os líderes, aqueles que estavam à frente. Era sempre assim, irmãos. Quando eles pegavam, quando eles levavam alguém aprisionado, primeiros que eram levados aprisionados eram os líderes. Eles tentavam primeiramente abater aquele que estava na frente, porque abatendo aquele que estava na frente, o povo sempre se espelhava em quem estava na frente. O povo olhava, poxa, o sacerdote, o homem que Deus falava, né, o pastor. Então, até hoje existe isso. Homens, infelizmente, e mulheres que acabam errando o alvo, deixando de vigiar, infelizmente, acabam caindo nas astutas e ciladas do diabo. E muitas pessoas, a Bíblia diz o quê? Capítulo 2, verso 16 de Juízes, diz assim, ó, e toda vez que morria um juiz, né, o povo errava o alvo de novo. Os irmãos podem conferir aí. Toda vez que Deus levantava um juiz para livrar o povo da mão dos inimigos, o povo voltava. E aí o juiz morria, o povo errava o alvo de novo. O povo saía pelo juiz, saía para quem estava na frente. Sim, eu concordo com você. Eles pagavam muito preço pelas ovelhas. Hoje, se você for observar, isso não acontece. Por exemplo, antigamente, se um membro adoecesse, não vou dizer, hoje não tinha como ligar, né? Mas eles tinham lá, oravam, hoje em dia você não vê isso mais acontecer. Raramente você vai ver isso.
Irmã Dilane, nós estamos vivendo uma época em que o financeiro ele tem falado muito mais do que uma alma. Eu sou novo na função que estou hoje, pela misericórdia de Deus, e tenho aprendido muito, tendo muito cautela do que eu vou falar. Mas o que eu tenho observado nesses dias, infelizmente, é isso. Muitos líderes, irmãos, preocupados com o financeiro, com o material. Então eu peço muito a Deus, primeiramente, graça e misericórdia, para pensar no que eu vou falar, muitas das vezes, porque para não ferir e magoar ninguém. Mas é o que eu tenho observado. Então eu procuro pedir a Deus para aprender de uma forma diferente, né? A nunca ser induzido e a conduzido por esse caminho. Porque os irmãos sabem muito bem que, você está falando, Edilane, é a realidade dos dias em que nós estamos vivendo, né? A matéria ela tem falado tão fortemente nos últimos dias e que as pessoas estão se esquecendo, principalmente, do amor uma pelas outras. Quantos irmãos, amanhã, é dia de levar a ceia para os irmãos que estão enfermos. E, pela misericórdia do Senhor, todas as vezes a gente leva, eu e Marcelo, assim que a gente pode. E a gente vê tantos irmãos, a gente leva a ceia para eles ali, e eles vivendo isolados dentro de casa, muitas vezes sem a família, que família não vai nem visitar muitas das vezes. A gente vê o quanto eles ficam alegres quando a gente chega ali para levar a ceia. E a gente vê que há muitas pessoas da mesma forma que eles, necessitadas, precisando talvez de uma palavra, precisando de alguém ali, muitas vezes cantar um louvor, né? Dar uma palavra de conforto para eles. Às vezes não precisa muito, é só você ir ali e perguntar como é que você está, meu irmão, a paz do Senhor, eu vim aqui. Talvez nós estamos vivendo um momento hoje que talvez não pode dar um abraço, chegar muito perto, mas chega ali e fala, liga para ele, né? Fazer uma ligação de vídeo, ver como é que tá, né? Com certeza, com certeza. Por isso, irmã Dilane, eu frisei aqui essa questão. Eu tenho aprendido, mas observando essas coisas, porque eu quero aprender de uma forma diferente. Porque eu sempre disse para os irmãos me acompanham aqui, me conhecem, eu nasci nessa igreja, eu acho que se for para a gente viver da forma que os homens querem, eu acho melhor nem permanecer onde eu estou, né? Porque eu acho que fazer aquilo que o homem quer já saiu de fora dos planos de Deus. Então, fazer aquilo que Deus quer implica em revelar os defeitos e os problemas que estão aí. Por quê, irmãos? Muitas vezes Deus ele vai te usar, Deus ele vai te levantar. Por que muitas vezes o inimigo não quer que a igreja experimente um renovo? Que a igreja experimente o gozo da graça de Deus novamente? Porque quando Deus ele desce, ele renova, ele muda a situação da igreja novamente, Deus revela tudo aquilo que não presta. Deus ele tira tudo aquilo que não presta. Deus ele traz à tona tudo aquilo que está impedindo a obra dele de prosseguir. O apóstolo Paulo ele priorizava isso, falar para os irmãos, né? Vamos ver lá nosso ponto 2, a gente continuar. Antes da gente entrar, olha só. Deturbar as escrituras é uma das coisas que o diabo faz, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologia cristã. Diante desse quadro, texto sagrado ordena, revestivos de toda a armadura de Deus. Ou seja, a cada ponto que nós lemos aqui, os irmãos têm na lição deles, na lição, e a lição de vocês, de cada ponto que a gente lê tem uma referência. Então os irmãos leiam em casa, que fala justamente a respeito do que nós falamos aqui, para ajudar a entender. Conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e o sangue, ou seja, os conflitos que nós estamos vivendo, ele não é contra eu, não é eu e Manel, não é eu e o irmão Boaventura, ele é contra as hostes espirituais, né? Embora ele faça parecer que seja contra o meu próximo, não é. Fala, irmão Boaventura.
Irmão, eu entendi pela lição, né, que nós sabemos que a advertência da palavra de Deus continua sendo a mesma, porque desde que o homem pecou, o homem entrou em contradição contra a vontade de Deus. Vemos ali, no dizer do apóstolo Paulo, um versículo pequeno que diz assim: não deis lugar ao diabo. Outro versículo diz assim: aquele que cuide estar em pé, olhe, não caia. Mas vemos que a diferença daquela época para hoje é as maneiras como o diabo está usando as suas astúcias para seduzir a Igreja de Cristo, ou nos seduzir, né? Nós vemos que quanto mais surge um aparelho aí que a pessoa pode ficar ali fixado, ali olhando direto, ali dia e noite, ou no celular ali, observando aquelas ondas, aquelas figuras, tudo ali. Nós vemos que tudo isso está sendo nova astúcia que o diabo está usando. Mas nós vemos aqui o que o diabo ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo, quanto mais nós. Mas aqui, nós vemos aqui em Marcos capítulo 7, ali uma questão ali entre os fariseus e Jesus, com respeito à contaminação do homem. Então, isso nos faz lembrar, né, quando fala ali, tomai o capacete da salvação. A gente pensa assim, por que tomar o capacete? A pessoa que trabalha sabe que o capacete é para defender a sua cabeça, o seu corpo, livrar de um perigo. Mas nós vemos que a nossa mente, ela tem um contato direto com o coração. Direto com o coração. Agora é o que Jesus disse aqui. O que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todas esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Nós vemos que precisamos dessa arma, que é o capacete da salvação, para que o nosso eu, falando espiritualmente, não seja contaminado. Amém, Boaventura. Por exemplo, nós temos, às vezes, uma tendência de querermos ser exaltados. Às vezes temos uma tendência de querermos ser soberbos. Às vezes temos uma tendência de não querermos amar o nosso irmão. E isso foi no tempo de Paulo e é hoje também. E agora pensamos, isto vem do Espírito ou vem da carne? Da carne. Vemos que está aí, vem da carne. E se vem da carne, tudo isto está agradando a Satanás. E ele está tendo a oportunidade, e muita oportunidade, de tentar o crente. Amém, Boaventura. Seduzir mesmo. Amém. Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus, tá? Obrigado pela sua participação. Só frisando, o senhor falou no começo a respeito das coisas que vêm sendo criadas, né? Fala sobre a tecnologia. A tecnologia ela é o seguinte, para quem sabe usar, ela é de bom proveito. Não significa que isso está sendo criado e evoluído. Infelizmente, alguns usam de forma desordenada e alguns não têm o controle e o domínio, infelizmente. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Não significa que isso que foi criado
que é do diabo. Foi uma evolução, uma criação que, infelizmente, alguns não sabem ter uso. Eu conheço um pastor, eu ouço a mensagem dele de vez em quando, o pastor Antônio Júnior, acho que os irmãos já ouviram. Ele tem mais de 6 milhões de pessoas no canal dele, e eu já vi testemunho de pessoas que aceitaram Jesus só de ouvir as mensagens dele. Só de ouvir as mensagens dele. Então, ou seja, eu não posso dizer que isso foi criado, né, pelo diabo, sendo que vidas estão sendo alcançadas. Então, a palavra de Deus ela tem sido levada por intermédio da internet, de muitas coisas, através, né, de um aparelho celular, de um computador. Claro, para quem sabe usar, irmãos, louvado seja Deus. Agora, infelizmente, para quem tem a mente fraca, que não consegue, infelizmente. E o que o irmão Boaventura falou no final também, a respeito, a própria palavra diz, a carne, ela inclina-se para as coisas da carne. E a carne é o quê? Inimizade, contenda, porfia, dissensão. As carnes inclinam tão somente para as coisas da carne. Mas o Espírito não, o Espírito inclina para as coisas do Espírito, amor, paz, gozo, longanimidade, domínio próprio. Então, ou seja, nós devemos a cada dia nos atentarmos contra as astutas e ciladas do diabo e contra o conflito do reino das trevas, as agências das potestades. Paulo enfatiza, aqui o segundo, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e o sangue, onde eu continuo onde eu parei. Não se trata de luta contra os seres humanos, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão, ou seja, o diabo, ele continua muitas das vezes, né, botando na mente das pessoas que a nossa luta é contra o nosso próximo. A todo momento, muitas das vezes, ele está colocando na nossa mente que a minha luta é contra o Paulo Sérgio, é contra a Edilânia, é contra o João Caetano. Exemplo, assim, irmãos, o diabo ele tem feito isso muitas das vezes com a mente de muitas pessoas. E não é isso, que o propósito de Jesus é tão somente amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo a ti mesmo não significa você colocar o pecado dele como um obstáculo e dizer que ele é o culpado de tudo de errado que está acontecendo. Dizer que tudo que nós estamos vivendo hoje é por causa de fulano de tal, é por causa de Bertano, Ciclano. Lembra de Isaías? Isaías só consegue enxergar a Deus quando Uzias morre, quando ele começa a olhar para si. Quando ele começa a olhar, ai Senhor de mim que sou um homem de lábios impuros e pecador. Quando ele começa a olhar para si, e aí Deus começa a falar com ele e revelar aquilo que ele quer falar com a nação. Então, nossa luta, irmãos, não é contra seres humanos, não é contra o nosso irmão, não é contra a nossa família, não é contra a igreja, nossa luta é contra o diabo. As agências das potestades do ar, Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados e potestades, príncipe das trevas deste século, e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos, né? O título príncipe, potestade, indica poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas. São líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem o domínio. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade e refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. 3. Eles são astutos, são cheios de sutileza, maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está levando ao nível acima de todos os principados e potestades e domínio. Amém, irmãos? O Senhor está elevado acima de tudo isso, ainda que o diabo lute contra a igreja. Nós vemos aí que eles estão planejando ou querendo implementar mais algumas restrições aí por causa da propagação, mais uma vez, da pandemia.
mas principalmente contra a igreja. Ou a igreja tem um espaço, os irmãos ficam separados, usam máscara, mas mesmo assim eles querem. Mas o baile eles não querem proibir. O baile, infelizmente, né? Irmão, eu tô sem, é rápido. For rápido, porque eu tô 100 minutos, tô acabando já meu tempo. Nós vemos aí, irmãos, o quanto, ontem eu vi no jornal, é o seguinte, a igreja até está proibida de fazer barulho até durante o dia. O baile pode cortar a madrugada toda. Só Deus tem misericórdia. Fala, irmão Boaventura. Irmão, nós vemos, por exemplo, uma astúcia maligna, né? De colocar a apostasia na vida do crente. A vezes ele fica desanimado, todo perplexo, meio em dúvida, pensando no outro irmão, ou no pastor da igreja, pois não está dirigindo a igreja da forma direita. Então, são coisas que entram na mente do crente, mas isso é subtileza maligna, né? Nós vemos que o desânimo e a apostasia. Agora nós estamos em poucos, outros estão vindo em casa ouvindo a mensagem, mas nós vemos que, por exemplo, quando for à noite, a igreja está quase que cheia, para a pessoa vir participar da ceia, achando que a ceia leva alguém à salvação. Nós vemos que exclusivamente a ceia só não leva ninguém à salvação. Então nós vemos que são artimanhas que o diabo coloca na mente da pessoa em dizer que não precisa se esforçar para servir a Cristo. Não, vai levando de qualquer jeito, tá bom. Amém, meu irmão. Infelizmente, é uma das coisas que a Bíblia fala em 1º e 2º Timóteo, se não me falha a memória. Sabe, porém, que nos últimos tempos apostatarão muitos da fé. E esses tempos em que nós estamos vivendo, há muitas pessoas que estão apostatando da fé. Muito bem frisado pelo nosso irmão Boaventura, que eu já até comentei com o pastor. Cara, é interessante como no domingo lota, né? A gente vê os irmãos vindo na ceia, né? E um dia eu até falei com a irmã, estudando para as irmãs, um dia eu vou fazer diferente, eu vou deixar o irmão dar oportunidade para o grupo e vou dar o estudo da palavra de Deus. Eu sempre falo para os irmãos, se Deus mandar fazer assim, nós vamos fazer assim. Ao invés de dar um estudo durante a semana, nós vamos dar o estudo da palavra de Deus no domingo. Isso se nosso Deus ordenar que seja dessa forma. Porque, de forma alguma, irmãos, eu sempre falo isso para os irmãos, nós não podemos fazer nada porque nós estamos vendo os irmãos aqui, hoje, como diz aí, o pau vai quebrar, né? Hoje o chicote vai descer. Não. A gente tem que ser direcionado e orientado por Deus, porque a palavra, ela é espada, que ela penetra até a divisão, né? Ela faz separação entre aquilo que serve e aquilo que não serve, né? Separa tudo aquilo que não presta. A palavra de Deus, ela é genuína. Então, quando Deus, ele ordena, ele está assumindo a responsabilidade. E eu amo isso, irmão. Quando Deus assume a responsabilidade, a gente fica mais tranquilo, né, irmã Edilane? Quando Deus está no controle da situação, a gente sabe que o resultado lá no final, ele já sabe o que vai acontecer, né? Nós não podemos de forma alguma, eu sempre falo para os irmãos, o púlpito da igreja do Senhor, ele é o lugar onde a gente deve pregar a palavra de amor, de restauração, mas a gente tem que pregar também que o nosso Deus é um Deus de juízo, é um Deus que não tolera pecado, é um Deus que não concorda com isso, né? É um Deus que ama, mas também ele é juiz. Amém, irmãos? Vamos orar um pelos outros e saber que essas armadilhas, essas astutas, tudo isso que o adversário ele tem implantado para desanimar muitas pessoas, tem muitas pessoas, o irmão fez muito bem, muitas pessoas que estão assistindo, né, pelo celular, pelas mídias, mas outros, Deus sabe o que está acontecendo. Alguns estão desanimados, outros estão entristecidos, que nós possamos pedir a Deus e clamar ao Senhor. As armas espirituais indispensáveis do crente, a armadura completa de Deus, a imagem que o apóstolo Paulo usa de uma linguagem retirada do contexto militar romano expressa toda a armadura. Traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa de um soldado
fortemente armado. Na carta orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra a potestade do ar. As armaduras indispensáveis de defesa. Veja aqui uma lista de armaduras espirituais disponível aos soldados do Senhor. Cingir os vossos lombos com a verdade, né? Retrata a peça usada como dar mobilidade ao soldado no combate desse sentido, ou seja, cingindo os lombos com a verdade, né, de Cristo. Se revestir, né, os vossos lombos com a verdade te dá mobilidade para andar em meio às dificuldades, né? Em meio aos conflitos que você tem enfrentado no dia a dia. Vestido da couraça da justiça, trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, referente à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Romanos capítulo 5 e 2 Coríntios 6, 7. Né? Se revestir da couraça da justiça te dá proteção, né, irmãos? Proteção contra muitas coisas que têm surgido aí. Calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz, confeccionado a couro, e a meia bota tinha solas cavejadas, para dar estabilidade, refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona, à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Olha que maravilha, né? Mobilidade para você caminhar diante de terrenos difíceis e prontidão, né? Quantos, irmãos, quantos estão precisando disso, de ter prontidão, né, para guerrear, para batalhar, tomando sobretudo o escudo da fé, logo retangular feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários referente à fé inabalável em Deus. Lembra que eu falei, irmão, sobre os dardos? O escudo nos ajuda e nos protege. Em Deus, em que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Provérbios capítulo 30, verso 5. Capacete da salvação, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça, refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no íntimo. Né? É imprescindível armas ofensivas, finalmente a espada do Espírito, né? A indispensável arma ofensiva, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificado como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal e enfrentado é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante, né? Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Amém, irmãos? Essas são as armaduras que nos ajudam a vencer. O cinto fala da verdade, a couraça fala da retidão, sapato fala da paz que vem das boas novas, escudo fala da fé, capacete, a salvação, e a espada, a palavra de Deus. Essas são as armaduras, né? É o segredo para nós permanecermos firmes diante do Senhor, lutarmos, e muito em breve, irmãos, ir embora com Jesus quando Ele vier buscar a sua igreja, muito em breve, sabendo que tudo que nós estamos passando aqui, o Senhor já tinha nos alertado, já alertava os discípulos, e deixou esse alerta para nós, e deixou bem claro. Uma das coisas que eu chamo muita atenção para os irmãos, uma das coisas que Ele frisava para os discípulos, Ele dizia bem assim: acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado, para que ninguém vos engane. Ninguém. Muitos virão em meu nome, farão sinais e prodígios, e, se possível, enganarão até os escolhidos. Ou seja, Ele vai fazer coisas semelhantes que Jesus fez. Vai ter até a aparência de Cristo, mas não vai ser Cristo.
Então, irmãos, que nós estejamos vigilantes e que nós venhamos nos revestir das armaduras de Deus. Amém, irmãos? Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos.